Olá, povo de Deus, quinta-feira, 14 de setembro de 2023, exaltação da Santa Cruz, 23ª semana do Tempo Comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Números 21, de 4b a 9, ou Filipenses 2, de 6 a 11, e João 3, de 13 a 17. Naqueles dias, os filhos de Israel partiram do Monte Hor pelo caminho que leva ao Mar Vermelho para contornarem o país de Edom. Durante a viagem, o povo começou a impacientar-se e se pôs a falar contra Deus, contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água e já estamos com nojo desse alimento miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que os mordiam, e morreu muita gente em Israel. O povo foi ter com Moisés e disse: pecamos, falamos contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Moisés intercedeu pelo povo e o Senhor respondeu: faze uma serpente de bronze e coloca-a como sinal sobre uma haste. Aquele que for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e colocou-a como sinal sobre uma haste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Os hebreus passaram pela experiência da morte, reconheceram o pecado cometido contra Deus, pediram perdão. Um dos últimos pecados do povo na caminhada foi a impaciência com Deus, que resultou numa revolta contra seu líder Moisés. Por isso, suplicam a intercessão de Moisés que recorresse a Deus, e este lhe manda fazer uma serpente de bronze. Era próprio das crenças populares que uma imagem do objeto causador de dano facilitava o controle sobre o mesmo. Esse sinal de cura se transformará no sinal dos fármacos. Mas, como nos disse o livro da sabedoria, não foi um poder mágico que libertou o povo, e sim a ação de Deus de Israel. E no segundo livro dos Reis, capítulo 18, versículo 4, temos o despedaçamento dessa serpente de bronze por meio do rei Ezequias, para evitar que a veneração por essa serpente, como acontecia nos cultos de fertilidade, se tornasse um costume idolátrico. Filipenses 2, de 6 a 11. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Temos como leitura optativa hoje um trecho da carta de Paulo aos Filipenses, onde Jesus é apresentado como aquele que se despojou absolutamente até da sua divindade, para ser solidário com a carne humana. Assim vemos escrito: Jesus Cristo, existindo em condição divina, não se apegou ao ser igual a Deus, mas despojou-se, assumindo a forma de escravo e tornando-se semelhante ao ser humano. E, encontrado em aspecto humano, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte, morte de cruz.
Desta forma, não há verdadeira espiritualidade cristã sem a cruz. O Cristo frágil e despojado nos diz que nós, embora frágeis, somos fortes se não negarmos a cruz ao seu seguimento. Em Jesus entendemos que redentora é a cruz e não o ufanismo, a grandiosidade, os espetáculos. Por isso, a cruz sempre foi motivo de escândalo para os de fé mágica, para os que continuam adorando a serpente de bronze e não deram conta de substituí-la pela cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. João 3, 13 e 17. Disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. No quarto evangelho, temos a leitura deste símbolo da serpente equiparado ao mistério da cruz. Assim como Moisés ergueu a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja erguido ao alto, ao fim de que todo que nele crê tenha a vida eterna. O capítulo 3 de João apresenta o longo discurso de Jesus a Nicodemos, a quem faz a proposta radical de nascer de novo. Porém, Nicodemos não tinha coragem de dar o passo definitivo em sua vida. Por isso, João o coloca atuando à noite. Também Jesus se apresentou a Nicodemos como a luz que veio ao mundo e que os homens preferiram as trevas. E ainda mais, todo que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Nesse contexto, para Nicodemos, Jesus adianta o mistério da cruz. O Filho do Homem será levantado. O problema é que para um judeu do partido dos fariseus como Nicodemos, era muito difícil aceitar a cruz, pois ela era destinada aos malditos. Como aceitar que um sinal de maldição se tornasse no sinal do amor maior? A festa da Santa Cruz nasceu em Jerusalém, difundiu-se por todo o Médio Oriente, onde ainda hoje é celebrada em paralelo com a Páscoa. A 13 de setembro foi consagrada a Basílica da Ressurreição em Jerusalém, mandada construir por Constantino e sua mãe Helena. No dia seguinte foi explicado ao povo o significado profundo da igreja, mostrando-lhe o que restava da cruz do Salvador. No século VI, esta festa em honra da Santa Cruz já era conhecida em Roma, e em meados do século VII começou a ser celebrada no dia 14 de setembro, quando se expunha à veneração dos fiéis as relíquias da Santa Cruz. Porém, precisamos resgatar o sentido da cruz numa sociedade que foge dela. Sobretudo, tenta escapar da cruz da solidariedade com tantos crucificados da história. Para que não nos estacionemos na adoração da serpente de bronze, é preciso ver na cruz não um símbolo vazio, mas ter a capacidade de ver nela todos os atuais crucificados.
Desceram Jesus da cruz, mas ela não está vazia, pois os sistemas políticos e econômicos, com seus inúmeros aliados, insistem em continuar crucificando os pobres, os pequeninos e descartáveis. Por isso, no dia da exaltação da Santa Cruz, precisamos assumir o compromisso de descer dela todos os pobres e ver nela o sinal do amor maior que Jesus nos deixou. Um beijo no seu coração.